Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que alegria mais uma vez poder estar aqui e dessa vez aqui na frente, nesse púlpito que preguei algumas vezes lá atrás, para mais de 10 anos. Então isso é um grande privilégio. Essa igreja está no nosso coração profundamente. É um lugar, eu estava até conversando com o William e ontem ali na casa da Rê, com o pessoal, que nós ficamos apenas 2 anos e 9 meses aqui. E já faz 10 anos que saímos. O tempo passa e passa rápido demais. E tem sido lembrar desta igreja, lembrar do que foi feito, o que nós passamos aqui. É uma alegria muito grande. Então, meus irmãos, eu gostaria de poder partilhar um pouquinho da palavra com os irmãos, que vai estar em Colossenses. Deixa eu só abrir meus apetrechos aqui. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de trazer um pano de fundo. Eu acho que tenho plena convicção de que o pastor Rafael, junto com outros irmãos, eu não sei se o Eduardo também está pregando aqui junto com o pastor Rafael, está expondo Colossenses. E eu queria fazer um breve voo, para aqueles que conhecem drones, helicópteros, um voo panorâmico, sobre aquilo que certamente vocês já estudaram, certamente já passaram por isso, já se aprofundaram nisso, e eu gostaria de passar por cima, para fazer um pano de fundo daquilo que nós vamos estudar no dia de hoje. Se puderem, por gentileza, colocar aquela apresentação. O voo panorâmico, você não tem a visibilidade daquilo que acontece lá embaixo. Se você pega um drone, um helicóptero, um avião, você passa por cima de uma região, digamos aqui mesmo em Sorocaba, se você passa aqui por cima, você sabe, olha, aqui é a zona norte, aqui é a zona sul, a zona oeste. Você sabe onde está ali o Campolim, eu não vou conseguir lembrar de todos os nossos bairros aí, aqui na Vila Progresso. Então, você sabe onde estão as coisas, por onde passam as coisas, mas você não vai profundamente. Aonde eu vou me aprofundar? Vai ser lá no finalzinho. Nós vamos ser específicos ali em Colossenses, no capítulo 3, do verso 18, até Colossenses 4, verso 1. Então, como eu gosto, e não é diferente, quando há prosseguimento de um estudo em uma série, é muito comum nós olharmos primeiro o panorama. E agora já chegando próximo ao fim dessa carta, porque o capítulo 4 é o último, e nós já vamos entrar no capítulo 4. É importante a gente olhar um pouquinho daquilo que está acontecendo. E eu tomo como base esse panorama um professor. Ele é professor lá da Palavra da Vida, escreveu um livro chamado Foco do Desenvolvimento, não sei quantos conhecem. Pastor Carlos Oswaldo é um professor, é um mestre, e ele trouxe um bom panorama, muito interessante. Quero ser breve nesse sentido, para que a gente possa entrar dentro do nosso texto. Então, a gente começa em relação à mensagem. O que a mensagem de Colossenses traz para nós, isso foi o que eu trouxe. Eu resumi todo o cenário do que Colossenses traz para nós. A superioridade e suficiência da pessoa de Cristo e de sua obra como cabeça da igreja exigem dedicação exclusiva em atitude e dedicação exclusiva em ação. Então são ações que vão acontecer, doutrinas que vão chegar até nós, que nós vamos precisar colocar em prática. Nós vamos precisar entender o que ele está passando para nós em termos de doutrina, e então a gente poder colocar a mão na massa e vivermos aquilo que pregamos. Então, a gente olha aqui para todo esse cenário. Eu coloquei 5 pontos praticamente daquilo que é a questão
dessa visão panorâmica. Não vou me aprofundar, como eu disse. Vou trazer alguns pontos apenas. Então, primeiro ele traz a saudação. O apóstolo Paulo é mestre nisso. Ele se apresenta. E é importante notar que ele nunca está sozinho. Porque corria o risco de dizer que ele era um mentiroso. Disse, mas é a palavra dele contra quem está recebendo. Então, aqui você tem mais de uma pessoa. E você tem um destinatário, né, e traz essa saudação, assim como eu trago uma saudação da primeira igreja batista de Montemor para cada um dos irmãos. Um forte abraço do nosso corpo pastoral que temos lá, aquele colegiado que tanto amamos, aquela igreja que tanto amamos, assim como amamos a essa igreja. Né? E seguindo, o progresso e as expectativas dos colossenses nessa caminhada cristã indicam verdadeira dedicação a Cristo. E aqui Paulo já começa a trabalhar orando por eles, pedindo por eles, intercedendo por eles. Isso é muito importante. Um terceiro ponto que a gente pode ver aí é a grandeza de Cristo e a suprema importância de sua mensagem exigem verdadeira dedicação a Ele. O próprio ministério do apóstolo Paulo traz isso. A vida dele traz isso. A maneira que ele caminhou mostra para a gente como nós devemos caminhar. Não foi uma, nem duas vezes que ele fala olha para mim, assim como eu olho para Cristo, assim como eu sigo a Cristo. Então, essa grandeza, essa supremacia, o caráter, a obra de Cristo, elas são supremos em sua eficácia em favor de tudo aquilo que o Senhor tem abençoado. A supremacia de Cristo se estende por toda a criação. E nisso a gente olha lá em Colossenses 1,16 e vai dizer o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa já começa a aprofundar um pouquinho. Esse aqui é um ponto-chave ali do capítulo 1. Seguindo adiante, a supremacia de Cristo se baseia na sua natureza divina, em sua obra reconciliatória. Aqui no verso 22, do mesmo capítulo 1, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-la diante deles santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Olha que objetivo muito claro. O que é a obra de Cristo para as nossas vidas? O que é a obra de Cristo para a igreja? Nos tornar santos, irrepreensíveis, sem manchas. A igreja trata disso. A igreja, ela precisa ser santificada. É santificada pela palavra. O caráter e a obra de Cristo motivam a verdadeira dedicação de Paulo ao próprio Cristo. E assim levar a igreja à maturidade. Por isso precisamos nos aprofundar. Por isso precisamos estudar. A verdadeira dedicação de Paulo se expressava em seu esforço incansável de apresentar o ministério àqueles que, a princípio, não seriam alvo da pregação do próprio Cristo, que seriam gentios, mas Paulo o foi. Paulo foi designado a isso. Lá no verso 24, ele vai dizer assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele expressa esse zelo pela palavra, por seu ministério. Então, o quarto ponto, que a gente entra já para dentro do capítulo 2, a superioridade da obra de Cristo sobre o sistema religioso, que tanto atraía os colossenses, exige total dedicação intelectual e religiosa a ele.
a Jesus. E isso é muito claro. Cristo é superior ao filosofismo, Cristo é superior ao legalismo, Cristo é superior ao misticismo, Cristo é superior ao ascetismo. E o que é cada uma dessas coisas, né? Quando a gente olha para o filosofismo, por exemplo, lá no verso 8 do capítulo 2, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eles apontavam para idolatrias daquilo que foi criado e não para o Deus que criou todas as coisas. Se a gente olhar para o legalismo, porque apenas ele oferece um verdadeiro relacionamento com Deus por meio da fé. Tratar, né, essa questão do pertencimento, quando olhado pela ótica da circuncisão, que ele diz ali no verso de 11 a 15 do capítulo 2, que já não somos mais circuncidados na carne, e sim pela fé em Cristo. A nossa marca está na fé no Senhor Jesus, e é o próprio Espírito que põe essa selo em nós, né? Cristo é superior ao misticismo que a gente vê ali no verso 16 ao verso 19. Não era mais julgando o que comia, o que bebia, os dias festivos. Tudo era sombra daquilo que viria e veio. Esse é Jesus, aquele que era esperado. E por fim, ali do verso 20 ao 23 do capítulo 2, a questão do asceticismo. Porque apenas ele oferece triunfo sobre a sensualidade, por exemplo. Sabe? E que não mostram, que não requer mais, por exemplo, se a gente olhar o verso 20, ele diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Não temos valor nenhum nisso. É o Senhor. É o Senhor. Então a gente vê, a gente entra nesse quinto ponto, já se aproximando aí do final, né? A suficiência da obra de Cristo em favor dos cristãos exige a sua dedicação exclusiva a Ele, só que na sua vida prática. Agora sim, depois de trazer, assim como ele fez em Efésios, trazendo doutrinas, trazendo conhecimento, agora é a hora de olharmos para a vida prática, para a vida da comunidade, para a vida da família. A dedicação exclusiva a Cristo significa enfrentar a vida com uma perspectiva celestial. E aí a gente tem o verso de 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. Eu não consigo não lembrar de outra coisa quanto ao símbolo do que é o batismo. É a morte para tudo aquilo que me prende a este mundo, os meus desejos, os meus maus desejos, as minhas mesquinharias, as minhas coisinhas, meus pecados, para então voltarmos, nos levantarmos e entregarmos nossos pecados, nossas vidas de enganos e equívocos diante do Senhor. A dedicação exclusiva a Cristo significa pureza pessoal à luz de uma nova posição em Cristo. Verso de 5 a 11. Façam morrer a natureza terrena e as inclinações para as coisas da carne. A dedicação exclusiva a Cristo significa relacionamentos interpessoais que são coerentes com a nova posição em Cristo. Verso de 12 a 17. Profunda compaixão, bondade, humildade, paciência, perdão.
E nisso certamente o pastor Rafael trouxe o verso 17 para nós, para vocês que eu não estava aqui. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A dedicação exclusiva a Cristo significa vida na comunidade sob o senhorio do Senhor Jesus. E é nisso que nós vamos nos apegar essa noite, ao senhorio do Senhor Jesus. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida conjugal, que é o verso 18 e 19. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida familiar. Verso 20, verso 21. E o senhorio de Cristo precisa ser manifesto em relacionamentos de trabalho. Verso 22 até o capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Então vamos ler o nosso texto. Colossenses 3, 18 até o capítulo 4, verso 1. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Vamos orar. Bendito Deus, estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui como igreja reunidas em adoração ao Senhor, em serviço ao Senhor, através da adoração a Ti. E este serviço de cada um dos meus irmãos chegue até a Ti, ó Pai, como um aroma suave, ó Deus. E que Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, assim como o Senhor já trabalhou no meu coração, através desse texto. O Senhor trabalha na vida dos meus irmãos, e em Cristo é que eu te peço e te agradeço. Paulo fechou o verso 17 com a exortação: façam tudo em nome do Senhor Jesus. Agora no verso 18 em diante, ele elabora esse tudo, pois inclui todo esse relacionamento na família, na comunidade. O senhorio de Cristo deve se estender às nossas interações pessoais, com cada um dos nossos amigos, cada colega de trabalho, cada irmão aqui dentro da igreja. Além disso, a gratidão, no verso 15 e 16 aqui do capítulo 3, deve abranger também as nossas relações. Agradecer por aqueles que se achegam a nós. Devemos agradecer a Deus continuamente pela família e amigos da comunidade. Além disso, o princípio da submissão passa por esse texto aqui. A esposa em relação ao marido, os filhos em relação aos pais, o escravo em relação ao Senhor, e o Senhor em relação aos seus servos. Mas os cristãos de cada categoria devem, acima de tudo, se submeter a Jesus como Senhor. E a gente vê isso nesse texto tão profundo. Engraçado, parece que esse tipo de texto a gente só fala em encontro de casais. Mas isso é um ensino para a igreja. Que bom que as crianças puderam ficar. Porque essa palavra também são para as crianças. Para você que é dono de uma empresa, para você que trabalha em uma empresa, você tem alguém alguém que é autoridade sobre você.
Então, isso tem a ver com a pessoa que possui a autoridade, seja ela quem for, pois eles responderão a Deus e a Cristo pela qualidade da sua liderança na comunidade de Deus. Como Paulo afirma claramente em Efésios 5:21, o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E quando eu olho para a comunidade, eu olho uma comunidade que se expressa dentro das suas dificuldades, dentro dos seus desafios diários. A gente consegue perceber o quanto é importante eu chegar aqui, diante do meu irmão, diante de cada um de vocês, e saber que vocês também lutam com as suas dificuldades. Mas estamos aqui em comunidade daquele a quem o seu Filho foi entregue para nos salvar. Ou seja, há um propósito: a santificação, a comunhão, a graça que se espalha, esse efeito desse movimento que o Espírito faz em cada um dos meus irmãos aqui. Vocês são abençoados, assim como eu sou abençoado todos os dias. E saber que cada um dos irmãos que vem aqui esta noite, todos os domingos, todas as quartas, para adorar ao Senhor, abre mão das suas coisas, para render graças a esse Deus único e verdadeiro. Isso é precioso demais. Então essa submissão mútua está no centro. E aqui no caso, pois o marido submete seus direitos e desejos pessoais para satisfazer as necessidades da sua esposa. Portanto, o tema que domina é o das relações que são recíprocas entre o povo de Deus. Quem é o mais próximo senão a minha esposa, seu esposo, seus filhos? E tem tudo a ver com essa relação. Os códigos de conduta sociais no Novo Testamento, e aqueles que estiverem anotando, depois vejam cada um desses textos. Ele vai mostrar algo como a gente leu aqui, né? Desse tema de Colossenses 3, de 18 até o capítulo 4, verso 1. Porque são temas que mostram atitudes, ações específicas de como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Isso é extremamente imprescindível para nós. Então esses textos têm como base exemplos de contexto social do primeiro século, com destaque para o helenismo, que é aquele mundo grego, a cultura grega, que é a principal fonte de cada um desses códigos. Também conhecidos como regras domésticas, influenciados pelo judaísmo helenista, ou seja, é uma mistura do povo de Israel, do povo judeu, com a cultura grega que dominou por tantos anos, quase um milênio. Aproximadamente 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande começa a sua conquista de todo esse processo do mundo grego. E vai até os romanos, que vai até lá para 800, 900 depois de Cristo. Os historiadores de plantão aí sabem me dizer muito bem isso. Até as cruzadas, quando o Império Romano sucumbe, né? Então, quando a gente olha para isso, Paulo adaptou esses códigos para refletir os princípios cristãos, especialmente do senhorio de Cristo, e usou-os para mostrar que a busca pelas coisas do alto, que a gente viu no capítulo 3, bem no comecinho, deve refletir as nossas relações dentro da comunidade cristã. Portanto, então, os princípios de Deus para o relacionamento conjugal. Deus tem princípios que devem reger a postura da esposa. Verso 18 e verso 19.
e princípios que devem nortear a postura do marido. Não existe sobrecarga para um, alívio para o outro. Não existe apenas ônus para um e bônus para o outro. Ambos, marido e mulher, têm privilégios e têm responsabilidade, meus irmãos. A submissão não é uma questão de inferioridade. Não há hierarquia aqui, visto que todos os cristãos precisam submeter-se uns aos outros. Efésios ele fala bem sobre isso. A gente já leu: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Tanto o homem como a mulher são um em Cristo. E eu espero que não haja dúvida nesse sentido quando você é casado. Lá em Gálatas 3:28, tanto o homem como a mulher são um em Cristo. Ele diz assim: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, quando cremos em seu nome. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas de função na estrutura familiar. Uma instituição não pode ser acéfala, nem bicéfala. Um corpo sem cabeça ou com duas cabeças é uma anomalia. É fora da vontade de Deus. Portanto, as funções, elas são específicas e muito bem dadas pelo Senhor. Nós não estamos falando de hierarquia, um maior que o outro, não. Absolutamente, e esses textos nos mostram isso. Não se pode confundir submissão com escravidão ou subjugação. A autoridade do marido não é um governo ditatorial, não é um governo tirano, mas sim uma liderança amorosa. A posição de liderança do homem é apenas funcional. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é inferior ao homem. A mulher veio do homem, e o homem vem da mulher. Eles são interdependentes. Aqui em 1 Coríntios 11:12, diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Não há disputa, não há paridade de briga. Há funções específicas, e o quanto antes nós entendermos isso, menos bagunça, menos desavenças. Quanto mais cedo entendermos isso, mais bênçãos para as nossas vidas. Assim como Deus Pai é o cabeça de Cristo, e o Deus Pai não é maior do que Cristo, o homem não é maior do que a mulher. Meus irmãos, as ordenanças divinas não são para nos escravizar, mas para nos libertar. A submissão é a liberdade e a glória da esposa. Assim como a submissão da igreja de Cristo é a sua glória, é a sua liberdade. Os preceitos de Deus não nos escravizam, eles nos libertam. Um trem só é livre para correr quando desliza sobre os trilhos. Você só é livre para dirigir o seu carro quando conduz segundo as leis de trânsito. Porque se você não respeitar as leis de trânsito, fatalmente um acidente vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. A mulher só é verdadeiramente livre quando obedece ao princípio estabelecido por Deus da submissão ao marido. Nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa a um marido que ama como Cristo amou a igreja. Ela está debaixo do senhorio de Cristo. E nesse momento, quando a gente ouve desse panorama e de repente a gente chega nesse ponto e se aprofunda sobre o que o Senhor é em termos de Senhor, do homem, da mulher, do casal, da família,
da comunidade. Ele vai se aprofundando em quem nós somos. Vamos começando a compreender o nosso objetivo nessa terra, de adorar ao Senhor sobre todas as coisas. É impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo e de insubmissão ao marido. A submissão da esposa ao marido é um desdobramento da sua obediência a Cristo. A mulher deve ser submissa ao marido até o ponto em que não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. A sua obediência a Cristo está acima de sua obediência ao marido. Acima da autoridade do marido está a soberania do Senhor Jesus. Por isso a esposa deve procurar fazer a vontade do marido quando esta coincidir com a vontade de Deus. Acho que já falamos bastante das mulheres, das esposas. Seguindo adiante, verso 19. O amor do marido à esposa. Se a mulher deve submeter-se ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. O padrão deste amor é o amor ágape. Está claro em Efésios 5:25, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Espero que não haja dúvida nesse sentido. Caros irmãos, é um imperativo amar a sua esposa. Ordem expressa: maridos, amai a vossa esposa. Não é, estou sentindo que devo amá-la. Eu acho que, eu preciso sentir. Não é sentimento. É imperativo. Ame a sua esposa. Não é um sentimento, é uma ação de entrega, é uma ação de doação. Assim como Deus entregou o seu Filho a preço de morte para nos livrar da culpa do pecado, para santificar-nos, para santificar a igreja. Isso é muito intenso, meus irmãos. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ou seja, com um amor perseverante, santificador, cuidadoso, romântico e sacrificial. O marido deve amar a esposa com um amor paciente, benigno e livre de ciúme. O amor verdadeiro não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. 1 Coríntios 13. Esse é um amor que nós temos que ter pelos nossos irmãos. Por cada um de vocês. Essa mutualidade desse amor. Precisa ter isso como base. E aqui, quem é o meu irmão mais próximo na fé? É a minha esposa. Para você, mulher, é o seu esposo. Está sendo assim? Estão vivendo assim? Irmãos, seguindo o verso 19, não as trateis com amargura. Aponta para uma impaciência, mostra os resmungos que vai criando uma tensão no relacionamento. E os frutos disso é um desânimo. Em vez de tratar a esposa com amargura, o marido precisa ser um bálsamo na vida dela, um aliviador de tensões, um amigo presente, um companheiro sensível, que vive a vida comum do lar, servindo-a e principalmente protegendo-a. O marido não deve criticar a esposa, nem agredi-la com palavras, antes deve elogiá-la tanto no recesso do lar, que a gente vê lá em Cantares 4:7, quanto publicamente, a gente vê em Provérbios 31:29. O marido deve buscar meios de agradar a sua esposa,
Nada fere mais uma mulher do que palavras rudes. Na versão King James, esse verso 19, ele diz assim: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Essa é a versão King James. Em muitos aspectos, o marido tem a maior responsabilidade, pois a sua autoridade deve ser exercida por meio do amor. Ele não deve exigir submissão, mas deve aceitá-la amorosamente em sua esposa, de sua esposa. Toda decisão deve ser tomada em amor, mediante o desejo inabalável de satisfazer as necessidades da esposa, ao invés de manipular, ao invés de satisfação das necessidades apenas do marido. E a gente fecha esse ponto, que o modelo de submissão mútua rege a cabeça do marido e a submissão voluntária da esposa, e que o amor impulsiona os dois enquanto vivem essa relação. Tem um livro chamado Marido Nota 10. Estou tentando lembrar qual que é. Homem Nota 10. Davi Merck é o nome do autor. Ainda vivo. Escreveu vários sobre relacionamentos, filhos, namoro, casamento. Ele fala sobre o triângulo, onde as suas bases, você tem a esposa de um lado, o marido do outro, e o objetivo sempre é buscar ao Senhor. E quanto mais eles se aproximam do Senhor, mais eles estão próximos de si mesmos. Algo simples. É só se aproximar do Senhor, aprender a amá-lo, buscar energicamente conhecimento de quem é o Senhor, de quem é esse homem, Deus, que se entregou por nós. Vamos adiante. Princípios de Deus para o relacionamento entre filhos e pais. Verso 20 e 21. Deus tem princípios importantíssimos para construir uma relação de harmonia e paz entre os pais e os filhos. Vamos dar uma olhadinha nesses princípios. Em primeiro lugar, a obediência dos filhos aos pais, ao verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Na versão NVI expressa essa ideia de forma muito mais clara. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Adolescentes, jovens, você que ainda mora com seus pais, se atente a isso. Nós vamos colocar alguns pontos importantes nessa relação dos pais para com os filhos. A obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa. Assim como para o homem amar a sua esposa é imperativo, filhos, obedeçam aos seus pais. Não está falando, mas não sei se eu devo obedecer, não estou sentindo que meu pai não está legal. Obedeçam aos seus pais. Por isso, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a autoridade de Deus. A rebeldia ou desobediência aos pais é um grave pecado e traz consequências muito graves a vocês que infringem essa lei. Os filhos que não aprendem a obedecer aos pais não obedecerão a nenhuma outra autoridade, porque a autoridade imediata são os seus pais. Vocês se lembram lá em Romanos 1, quando ele descreve os sinais da decadência do mundo. A desobediência aos pais é um sinal da decadência do mundo. Se nós formos lá em Romanos 1, verso 28 em diante, eu quero ler com os irmãos, acompanhem comigo ali. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores,
inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. São coniventes, são complacentes. Filhos, estejam atentos, obedeçam aos seus pais. A palavra do Senhor, ela é muito enfática. Também é um sinal do fim do mundo, se a gente olhar em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, aí eu vou deixar para os irmãos lerem. A força de uma nação deriva da integridade dos seus lares. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade dentro do lar. Pais, como é que está indo? Como têm sido os ensinos? Como tem sido a disciplina? Os filhos precisam obedecer em tudo, e não apenas naquilo que lhe dá prazer. Muitos filhos seriam poupados de dores, seriam poupados de lágrimas e perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido a seus pais. A obediência pavimenta uma estrada de bem-aventurança para as suas vidas, meninos e meninas, jovens e adolescentes. Filhos, obedeçam aos seus pais. Agora o verso 21 é a via que volta dos pais aos filhos, a boa comunicação. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tem alguns pontos importantes que devemos nos esforçar para aprender, senhores pais. E uma dessas pontos é a forma da irritação, a gravidade da irritação e o resultado da irritação. E a forma da irritação, os pais são exortados a não irritar os seus filhos. Mas quando que isso acontece? Quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são num momento elogiados e no outro disciplinados pela exatamente a mesma atitude. Precisa de coerência. Quando não há diálogo, Absalão, filho de Davi, chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do pai. Se você não estudou a história de Davi em 1 Samuel, você vai perceber que ele tem alguns problemas. Por mais que ele seja segundo o coração de Deus, a sua paternidade foi quase um desastre. Precisamos aprender com esses homens. Se o exemplo está ali, precisamos ver o que o Senhor está nos ensinando em como lidar com os nossos filhos. Quando há injustiça e muita severidade, quando os pais não têm tempo para ouvir, para orientar e ajudar os filhos em suas necessidades, quando os pais comparam um filho com o outro e despertam entre eles ciúmes, inveja e ódio, quando pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos diante dos filhos, quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos, quando os pais brigam o tempo todo e desfazem os laços do casamento pelo divórcio, isso arrebenta com os filhos. Há pais que, por serem liberais, empurram os filhos para permissividade e degradação moral. E por outro lado, há pais que são tão rígidos a ferro e fogo, severos na disciplina, que os filhos são condenados a conviver com um espírito cheio de apatia, de revolta. Meus irmãos, é com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Se debrucem a aprender os conselhos de disciplina que está lá em Hebreus 12, de 4 a 12. Estudem, aprendam com o Senhor, aprendam da sua palavra, se aprofundem.
Então o segundo ponto aqui é a gravidade. Primeiro foi a forma. Agora a gravidade dessa irritação aqui no verso 21. Os pais que irritam os filhos pecam contra Deus, porque se insurgem contra os princípios estabelecidos por Deus. E pecam contra os filhos porque destroem a vida emocional e espiritual deles, ao invés de educá-los com amor e sabedoria. Só quando os pais se sujeitam um ao outro e ao Senhor, isso também trata de disciplina, é que podem exercer autoridade espiritual, podem exercer autoridade física apropriada e equilibrada sobre os filhos. Como está o relacionamento de vocês, pais? Como está esse cordão de 3 dobras? Como está essa harmonia entre o marido, esposa e o nosso Deus? Tem pontas soltas? Tem algo sobrando? Está frouxo? Precisa estar casado, precisa estar alinhado, precisa ter harmonia. Qual é o resultado da irritação? Filhos irritados são filhos desanimados, e filhos desanimados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Quando uma criança não é devidamente encorajada em casa, procura autoafirmação em outros lugares. A palavra grega de irritação, que é o atumosin, desanimar, perder a coragem, perder o ânimo e o pior de tudo, perder o espírito. Traz a ideia de desempenhar suas tarefas de modo mecânico, frio, sem atenção, sem prazer em fazer as coisas. Meus irmãos, se vocês têm percebido que isso pode estar acontecendo, esse é o momento de pedir perdão ao Senhor, confessar esse erro, se arrepender, pedir ao Senhor que fortaleça nesse sentido. Precisamos, meus irmãos, de estar diante do Senhor. É o Senhor quem trabalha nas nossas vidas e nos dá esse entendimento, nos dá sabedoria em como lidar com essas situações, que muitas vezes estão cegas aos nossos olhos, pelas rotinas. Estamos desatentos. Precisamos pedir ao Senhor que tire as escamas dos nossos olhos, nesse sentido aqui também. Em como lidamos com os nossos filhos, qual é a permissividade que estamos tendo dentro da nossa casa, em relação aos nossos filhos. Os pais precisam dosar disciplina e encorajamento. Vamos seguindo adiante, verso 22 em diante. Os princípios de Deus para o relacionamento entre servos e senhores. Meus irmãos, a igreja nasceu numa sociedade em que a escravidão humana era uma instituição aceita, sancionada pela lei, e parte desse arcabouço da civilização greco-romana. Era comum. Esse versículo 22, até o fim do capítulo, o Novo Testamento se dirige aos servos, aos escravos. E ele mostra a importância da fidelidade a Deus, independentemente da sua posição social. Não era essa a preocupação de Paulo. Paulo não estava preocupado em olhar para como a sociedade se dividia, como ela se estruturava, como era o governo. Ele estava preocupado com os corações, com as pessoas. Que Cristo fosse o centro de todas as coisas. O Novo Testamento dedica essa atenção aos escravos, enfatizando que, mesmo nas posições mais baixas, é possível alcançar o mais alto nível espiritual. Isso reflete o que Deus, a presciência de Deus, quanto ao grande número de pessoas que seriam chamadas ao serviço, e não à autoridade, serviriam, não seriam senhores. É interessante como
Nós somos diáconos, servidores da palavra, do aconselhamento, do ensino, da comunhão. É o nosso serviço, meus irmãos. Enquanto há pouca instrução para líderes de nações, há muitos conselhos para aqueles que servem uns aos outros. Na época de Paulo, os escravos eram frequentemente desconsiderados, e a atenção dada a eles nas epístolas cristãs foi surpreendente. Isso revela que a graça de Deus alcança todos, independentemente da sua posição social. E que até os escravos podem glorificar a Deus ao cumprir as suas responsabilidades. Os servos são aconselhados a obedecerem tudo ao seu Senhor, segundo a carne. Com essas palavras, são gentilmente lembrados de que seus senhores não são apenas senhores segundo a carne. Eles têm um outro mestre, que está acima de todos e observa tudo o que é feito, até pelo mais modesto de seus filhos. Os escravos não devem servir apenas sob a vigilância, visando somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, está dizendo aí, temendo ao Senhor. É grande a tentação de dar uma escapadinha, deixa eu perder um tempo aqui. É grande essa tentação de negligenciar o trabalho quando o patrão não está olhando. Principalmente para quem é oprimido. Principalmente para quem precisa dar resultado. O servo cristão, todavia, reconhece que seu mestre está sempre observando, e que, embora as circunstâncias sejam difíceis, trabalhará como se fosse para o Senhor. É essa a orientação. É isso que o Senhor espera de nós. Não há nada oculto, não há nada longe da vista do Senhor, não há nada que Ele não possa ver. Sabemos que na sua palavra Ele diz que Ele conhece o mais íntimo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e aquilo que nem ainda brotou no meu coração, Ele conhece plenamente. Como posso imaginar que eu consigo esconder alguma coisa do Senhor? Não consigo. Em singeleza de coração significa que os motivos são bons. Ele quer agradar ao Senhor Jesus. É interessante notar que não há nenhuma condenação expressa à escravidão no Novo Testamento, esse regime escravista. O Evangelho não tem o objetivo de mudar as condições políticas e sociais por meio de qualquer tipo de revolução. Contudo, nos lugares em que o Evangelho foi pregado, a escravidão foi erradicada. Isso não quer dizer que essas instruções não sejam importantes para nós hoje. Tudo que se encontra aqui pode ser aplicado aos patrões e aos empregados dos nossos dias. Essa é a aplicação imediata para nós. Como temos lidado com os nossos patrões? Como temos lidado com as nossas autoridades que se achegam até nós? Os versos 22 a 25 dão justamente essas instruções de obediência dos servos aos seus senhores. Havia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. A maioria da igreja era composta de escravos. E o óbvio precisa ser dito. Em nenhuma parte da Escritura se afirma que a escravidão em si mesma é uma ordenança divina. Assim como o matrimônio é uma ordenança, a família é uma ordenança, o dia do repouso é uma ordenança, o governo humano é uma ordenança. A gente vê lá em Romanos 13. E por isso mesmo, não agrada ao Senhor que homem nenhum seja dono de outro. E isso mudou a mente da sociedade, da humanidade. Como isso transformou
como o cristianismo transformou a vida de homens e mulheres ao longo da história. Nós louvamos a Deus por isso. Paulo não aconselhou rebelião aberta dos escravos contra seus senhores, mas tratou de mudar a estrutura social por meios pacíficos. Olha lá Filemão 16, que diz assim: não como escravo. Ele estava mandando Onésimo para Filemão, de volta, porque era um escravo fugitivo, era um escravo ladrão, que conheceu ao Senhor, se rendeu à sua palavra, se tornou um irmão da fé. E olha o que o próprio Paulo fala sobre ele: não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Ele estava dando o seu aval, dizendo: esse é um irmão verdadeiro, que conheceu o Senhor, assim como você, Filemão. Onésimo era teu escravo, aceito de volta. Agora, muito mais do que um escravo, um irmão na fé. A obediência dos servos aos seus senhores é um preceito divino, aí no verso 22. A palavra de Deus estabelece ordem nas estruturas sociais. A anarquia não é própria do mundo criado por Deus, nem da sociedade orientada por sua palavra. O nosso Deus é Deus de ordem, é Deus de decência. E a ordem de Paulo é obedecer em tudo. Não é isso que está escrito aí? O servo deve ser íntegro em todas as áreas de seu caráter e do seu trabalho. O empregado cristão precisa ser uma pessoa confiável. Ele não pode fazer cera no trabalho, nem subtrair do seu patrão coisa alguma. Precisa ser absolutamente honesto. Espero de verdade que as tentações que passam na frente dos meus irmãos aqui possam sucumbir diante do Espírito, que mostra o quanto isso é prejudicial a vocês, a nós. Somos tentados todos os dias. Puxa, que legal isso aqui. Deixa eu levar. Não. Somos do Senhor. Trabalhamos, buscamos no Senhor. Ele nos recompensa com aquilo que fazemos, se for da sua vontade. Então nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor, nossos desejos ao Senhor, nossas vontades ao Senhor, e atenuar mesmo, tirar nossos maus desejos, fugir desse momento pecaminoso. Então Paulo, no verso 23 e 24, diz que o servo deve fazer do seu trabalho uma liturgia de adoração a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Todo o trabalho é digno, se o fazemos de forma honesta, e todo o trabalho é espiritual, se o fazemos para o Senhor. E haverá uma recompensa, e ela deve ser galardoada. O empregado que trabalha com zelo e integridade será galardoado, será recompensado. A integridade. Tenho trazido um estudo na EBD, na nossa igreja, a respeito do vivendo com integridade de um dos nossos professores lá no seminário, reverendo M. Steinmeier. Lembra dele, Rafa? Um homem na fé, um mestre. Escreveu esse livro, tive a oportunidade de trazer. É um estudo feito sobre os Salmos 15. Recomendo fortemente. Que privilégio, que profundidade. Quem subirá ao monte? Quem entrará na presença do Senhor? Ele traz lá uma lista. Precisamos nos ater a cada uma dessas coisas. Foram 8 aulas, ainda falta a última. Que privilégio.
conhecer o que é realmente a integridade em Cristo Jesus, o que Ele nos ensina. Então, esse pagamento, essa recompensa será no futuro, na volta de Jesus Cristo. Essa recompensa será herança. No verso 24 a gente vê isso, incluindo o direito de gozar plenamente os benefícios da vida celestial. Lembra de olhando para as coisas do alto? O empregado cristão deve ser o melhor funcionário de uma empresa, deve ser modelo e exemplo para os outros trabalhadores. Seu bom nome vale mais do que riqueza. Ele trafega no campo para o templo com a mesma devoção. Toda a sua lida, todo o seu trabalho é litúrgico, pois faz do seu trabalho um tributo de glória ao Senhor. Tem sido assim, meus irmãos? Há um esforço, sim. Há labuta, sim. Precisamos nos ater à mensagem que o Senhor nos traz. Por outro lado, o empregado infiel, assim como o patrão injusto, não ficarão impunes. Eles receberão de volta a injustiça feita. O seu mal cairá sobre a sua própria cabeça. Eles colherão o que plantaram. O apóstolo Paulo é categórico. Pois aquele que faz injustiça, olha o verso 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, vamos olhar. Acabamos de ver do empregado para com os seus senhores. Agora vamos olhar dos senhores para os empregados. Impressionante como ele trata toda essa gama da comunidade, das nossas relações diárias. Família, filhos, como empregados, como senhores. São todas orientações para nós, meus irmãos. Então, por último, não menos importante do que olharmos para os servos, é o dever dos senhores com os seus servos. Após falar da dedicação dos servos, Paulo volta a atenção aos senhores. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Paulo combate a exploração de servos, a exploração de empregados, pois a exploração desagrada a Deus. Os senhores devem tratar seus servos com justiça, com equidade. Explorar empregados, sonegar salários, ameaçar, tratá-los como inferiores, é um grave pecado contra Deus. O patrão cristão deve pagar salários justos, proporcionar condições dignas de trabalho, sendo justo e incentivador e jamais oprimir os seus funcionários com situações degradantes. Para você que é empresário, para você que tem pessoas subordinadas a você, essa é uma palavra para você. Deus abomina a exploração dos trabalhadores, que causa miséria, causa pobreza. Ele ordena que senhores tratem seus empregados com justiça e equidade, respeitando o direito dos trabalhadores de serem devidamente recompensados. É a recompensa. Seremos recompensados como empregados. E o Senhor acabou de falar isso para nós. E Ele está tratando a questão da recompensa para com os funcionários. A exploração atenta contra o senhorio de Cristo. Os senhores devem reconhecer que estão sob o senhorio de Cristo e prestarão contas de administração. Como mordomos de Deus, devem seguir os princípios de justiça, de equidade, sabendo que, assim como os escravos, também estarão sujeitos ao julgamento de Deus. Ambos, senhores e servos, devem agir de acordo com o senhorio de Cristo. E assim nós concluímos, meus irmãos. Sabendo que o Senhor trabalha nas nossas vidas, nas nossas relações, esposa, filhos, amigos, colegas, trabalhadores, subordinados, autoridade. O ensino da autoridade
o ensino da obediência aos mandamentos. Quanto o Senhor nosso Deus trabalhou com o povo judeu no deserto, todo o Velho Testamento trabalha fortemente a obediência, usando de graça, usando de longanimidade, de benevolência, nos ensinando para chegarmos nos dias de hoje, sabemos como é lidar eticamente com a obediência, com os cuidados da relação humana. É isso que ele nos aponta. E aqui fica um breve resumo daquilo que nós fizemos. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida conjugal. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida familiar. E o senhorio de Cristo precisa ser manifesto em relacionamentos de trabalho. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, esteja com cada um dos meus irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, louvamos ao Senhor. A Tua palavra fala conosco essa noite, assim como todos os dias, e aqui diante do povo que clama pelo Teu nome, ó Deus, nós estamos diante de Ti. Nós clamamos para que o Teu Espírito, ó Pai, inculque isso em nós, que isso fique latente em nosso coração e na nossa mente, para que possamos aprender do Senhor e vivermos conforme a Tua vontade. Ah, como precisamos de Ti, ó Senhor. Precisamos urgentemente do Senhor. Precisamos, como igreja, amar ao Senhor e desejar sermos ensinados pelo Senhor através da Tua palavra. Então venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Pai. Precisamos do Senhor porque as nossas vontades muitas vezes nos traem, vão longe do alvo que é o Senhor. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós. Venha, Senhor, louvamos a Ti. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Que o Senhor, ó Pai, dê provisão e graça para cada um dos meus irmãos aqui. Louvado seja o Senhor e em Cristo pedimos. Amém, ó Deus.